No final dos anos 1960, enquanto a Guerra Fria dividia o mundo ideologicamente, uma batalha ancestral contra a natureza se intensificava nas selvas do Sudeste Asiático. Durante a Guerra do Vietnã, os combatentes do Vietnã do Norte e seus aliados, incluindo a China, enfrentavam um adversário invisível, porém mais devastador que o inimigo humano: a malária. O parasita Plasmodium falciparum, astuto e resiliente, havia desenvolvido resistência ao tratamento padrão, a cloroquina. As baixas não ocorriam apenas no campo de batalha. Milhares de soldados sucumbiam em leitos improvisados, consumidos por febres implacáveis. A situação tornou-se tão crítica que Ho Chi Minh, líder norte-vietnamita, fez um apelo direto e urgente a Pequim. Para a China de Mao Tse-tung, o pedido ia além da solidariedade. A malária já assolava suas próprias tropas no sul e representava uma ameaça estratégica ao esforço de guerra aliado. A resposta veio em 23 de maio de 1967, o lançamento de uma operação nacional secreta, batizada com o codinome militar Projeto 523. A diretriz era clara, mas a execução monumental: descobrir urgentemente uma nova cura para a malária resistente à cloroquina. Mais de 500 mil de cientistas das mais diversas instituições chinesas foram convocados, mergulhados em um ambiente de sigilo absoluto e pressão política esmagadora. Este esforço ocorria sob a sombra da Revolução Cultural, um período de turbulência onde o conhecimento era suspeito e os intelectuais perseguidos. A ciência era vista como burguesa, e qualquer falha no Projeto 523 poderia ser interpretada não como um contratempo científico, mas como um ato de traição. Os pesquisadores lutavam contra o relógio, contra a evolução do parasita e contra o clima de medo instaurado em seu próprio país. Foi nesse cenário complexo e perigoso que uma jovem farmacologista, Tu Yu, recebeu uma incumbência que não só definiria a sua trajetória, mas impactaria a saúde global. Oi, eu sou a Kim, do Her Story Route. Bem-vindos ao nosso último episódio da série Mulheres da Ciência. Hoje, desvendamos a história de uma das figuras mais discretas e impactantes da medicina moderna, uma cientista que permaneceu nas sombras por quase 4 décadas, Tu Yu. Ela não possuía um doutorado formal, jamais estudou no exterior e, surpreendentemente, nunca foi eleita para a prestigiosa Academia Chinesa de Ciências. Contudo, seu nome foi chamado em Estocolmo para receber o Prêmio Nobel de Medicina. Qual o motivo? Tu Yu foi a mente orientadora por trás da equipe que descobriu a artemisinina, a cura revolucionária para a malária, responsável por salvar centenas de milhões de vidas. Sua trajetória difere notavelmente das narrativas anteriores. Não se desenrola nas universidades de elite europeias ou nos laboratórios avançados dos Estados Unidos, mas na China, isolada da Revolução Cultural, em instalações modestas e sob a égide de um projeto militar confidencial. A genialidade de Tu Yu transcendeu a química. Residiu em sua visão singular de que a solução para um desafio contemporâneo poderia jazer oculta na sabedoria ancestral, especificamente num tratado médico com mais de 1.600 anos. Esta é uma saga de tenacidade, sacrifício pessoal e uma descoberta que reconfigurou a saúde global. Preparem-se para a extraordinária jornada de Tu Yu. Nascida em 30 de dezembro de 1930 em Ningbo, cidade costeira da China, Tu Yu veio de uma família de intelectuais. Seu nome, poeticamente extraído de um verso do clássico O Livro das Odes, veados balem Yu enquanto comem o aipo do campo, prenunciava, sem que seus pais soubessem, sua futura conexão com o mundo vegetal, embora não com o aipo, mas com o absinto doce. Sua infância foi vivida sob a instabilidade da China pré-revolucionária, mas foi um evento pessoal que realmente direcionou seu destino. Aos 16 anos, a tuberculose a acometeu severamente, forçando uma pausa de 2 anos em seus estudos.
A experiência da enfermidade, a observação do sofrimento e da eficácia por vezes limitada da medicina da época acendeu nela uma chama. Se eu pudesse aprender medicina e curar pacientes, não seria uma vida maravilhosa? Essa convicção a guiou até a renomada Faculdade de Medicina da Universidade de Pequim. Em 1951, sua escolha não foi a clínica, mas a farmacologia, a ciência por trás dos medicamentos. Ela buscava entender a química da cura. Crucialmente, numa época em que a ciência chinesa se voltava majoritariamente para o Ocidente, Tu Youyou cultivou um fascínio pela vasta biblioteca da medicina tradicional chinesa. Longe de vê-la como mera superstição, ela a enxergava como um repositório milenar de experimentação humana, um tesouro repleto de pistas esperando pela decodificação da ciência moderna. Esta perspectiva única seria a chave para sua descoberta revolucionária. Formada em 1955, Tu Youyou ingressou na recém-fundada Academia de Medicina Tradicional Chinesa em Pequim, um ambiente ideal para seus interesses. Ali, dedicou anos à sua paixão, mergulhar em textos antigos, identificar ervas medicinais e aplicar métodos científicos modernos para analisar seus componentes. Ela se tornou uma respeitada especialista em etnofarmacologia. Quando a crise da malária se intensificou com a Guerra do Vietnã e a cloroquina se mostrou ineficaz, os líderes do Projeto 523 perceberam a necessidade de uma abordagem inovadora, voltando-se para as raízes da medicina chinesa. Assim, em 1969, Tu Youyou, aos 49 anos, foi designada chefe de seu próprio grupo de pesquisa do sigiloso Projeto 523. Sua missão era monumental: investigar o vasto acervo da medicina tradicional chinesa em busca de uma solução para a malária. Era como procurar uma agulha num palheiro milenar. Ela e sua equipe embarcaram em um trabalho de detetive farmacológico. Percorreram províncias remotas, dialogaram com curandeiros populares, coletando mais de 2.000 receitas e remédios potenciais. Deste universo de possibilidades, filtraram 640 receitas promissoras, reduzindo a lista para cerca de 380 extratos de ervas. Iniciaram, então, testes metódicos em camundongos, infectados. Era um processo árduo, repleto de frustrações. Centenas de extratos falharam, a pressão militar aumentava, o tempo urgia, um avanço era desesperadamente necessário e a responsabilidade recaía sobre os ombros de Tu Youyou e sua equipe. É crucial contextualizar a descoberta de Tu Youyou dentro do turbilhão que a cercava. O Projeto 523 não operava em um ambiente científico sereno, mas sim no epicentro da grande revolução cultural proletária de Mao Tse-tung, um dos períodos mais tumultuados da China. A sociedade estava fraturada. Intelectuais e cientistas eram alvos fáceis, rotulados de inimigos do povo ou direitistas. Universidades foram paralisadas, professores renomados sofreram humilhações públicas, prisões ou foram enviados para reeducação em campos de trabalho rural. Nesse cenário, a posição de Tu Youyou era extremamente delicada. Como intelectual, ela era inerentemente suspeita. Seu marido, engenheiro, foi de fato enviado para um campo de reeducação. Para proteger a filha mais nova, viu-se obrigada a deixá-la em uma creche estatal, com visitas restritas. A filha mais velha foi enviada para o campo. Tu Youyou estava essencialmente só, imersa em um projeto militar confidencial, enquanto sua estrutura familiar era desmantelada pela convulsão política. O Projeto 523 em si era um paradoxo, uma iniciativa científica de alta prioridade em um momento de profunda hostilidade à ciência. O sigilo era absoluto, a falha inaceitável, pois poderia ser interpretada como sabotagem. Um medo permeava o ambiente. Os cientistas evitavam conversas pessoais, focando obsessivamente no trabalho. Tu Youyou descreveria mais tarde o período como muito tenso. Ela teve que navegar não só os desafios da pesquisa, mas também a paranoia política, a escassez de recursos e a dor da separação familiar, tudo sob a capa do segredo militar,
Sua resiliência nesse contexto é tão notável quanto a sua descoberta. Em 1971, a pesquisa atingiu um impasse. A equipe de Tu Youyou havia testado centenas de extratos. O candidato mais promissor, a erva Artemisia annua, conhecida como King Hao, apresentava resultados erráticos e decepcionantes. O método padrão de extração, seguindo a prática comum na medicina tradicional, era ferver a erva em água, como um chá. Contudo, esses extratos aquosos quentes falhavam em eliminar consistentemente o parasita da malária nos testes com camundongos. A frustração era palpável. A equipe considerava seriamente abandonar a Artemisia. Recusando-se a capitular, Tu Youyou retornou à sua fonte mais confiável, os textos clássicos da medicina chinesa. Mergulhou novamente em centenas de receitas e tratados, numa busca obstinada por uma pista esquecida, e ela a encontrou. Em um compêndio de 1.600 anos, o Manual de Prescrições para Emergências, compilado por Ji Hong, alquimista e médico da dinastia Jin, cerca de 340 d.C., havia uma receita peculiar para tratar febres intermitentes, sintomas-chave da malária, usando King Hao. A instrução crucial diferenciava-se do método padrão. Pegue um punhado de King Hao, mergulhe-o em 2 litros de água, esprema o suco e beba-o todo. A epifania de Tu Youyou foi um divisor de águas. Esprema o suco, não ferva. A receita milenar de Ji Hong indicava uma preparação a frio. E imediatamente ela formulou a hipótese que mudaria tudo. O composto ativo da planta devia ser termosensível, e o processo de fervura universalmente utilizado estava, na verdade, destruindo a molécula curativa. A chave não estava em uma nova tecnologia ocidental, mas na reinterpretação cuidadosa de uma sabedoria ancestral. A hipótese de que a cura é sensível ao calor exigia uma mudança radical no método de extração. Era preciso isolar os compostos da Artemisia annua sem submetê-los a altas temperaturas. A solução veio da química básica: usar um solvente com baixo ponto de ebulição. A escolha recaiu sobre o éter etílico, um solvente comum que ferve a meros 34,6 graus Celsius, permitindo criar um extrato a frio que preservaria a integridade das moléculas termosensíveis. Contudo, a execução era repleta de perigos. Os laboratórios chineses, durante a Revolução Cultural, eram rudimentares, carecendo de sistemas de ventilação adequados. O éter é extremamente volátil e inflamável, e a equipe de Tu Youyou trabalhava com grandes recipientes de cerâmica, sob risco constante de incêndio ou explosão. Além disso, a inalação prolongada dos vapores de éter é tóxica, causando dores de cabeça, tonturas e potenciais danos à saúde a longo prazo. Tu Youyou e seus colegas enfrentaram esses riscos diariamente, em condições precárias, movidos pela urgência da missão e pela fé em uma teoria inspirada em um texto milenar. Após semanas de trabalho árduo e perigoso, em outubro de 1971, eles obtiveram o novo extrato etéreo de Artemisia annua. Era uma amostra neutra, livre de acidez, contendo os compostos puros da planta, não degradados pelo calor. Recebeu a designação de extrato número 191. A tensão no laboratório era palpável. Chegara ao momento crucial de testar este novo extrato nos modelos animais infectados com parasita da malária. O extrato 191 foi levado aos laboratórios de testes com animais. Administrado a camundongos e macacos infectados com o parasita da malária, o resultado foi espetacular. 100% de eficácia na eliminação do Plasmodium. A febre dos animais cedeu e eles se recuperaram totalmente. A equipe de Tu Youyou havia encontrado a resposta que o Projeto 523 buscava desesperadamente. A pista ancestral provou ser a chave. Entretanto, surgiu um obstáculo formidável:
os testes em humanos. A Revolução Cultural havia desmantelado as estruturas regulatórias e éticas para ensaios clínicos. Obter aprovação oficial para testar uma substância nova e desconhecida em pacientes seria um processo burocrático longo, talvez impossível nas circunstâncias. Mas a urgência era extrema. Soldados e civis continuavam a morrer. Diante do impasse, Tu Youyou tomou uma atitude de coragem e responsabilidade extraordinárias. Em uma reunião com a liderança do projeto, ela se ofereceu como a primeira voluntária para testar a segurança do extrato. Como chefe desse grupo, afirmou ela, é minha responsabilidade garantir a segurança. Sua decisão inspirou outros, 2 membros de sua equipe, talvez também para protegê-la de possíveis consequências políticas, caso algo desse errado, insistiram em participar. Em julho de 1972, Tu Youyou e seus 2 colegas se internaram em um hospital de Pequim. Eles ingeriram o extrato, monitoraram rigorosamente seus sinais vitais e realizaram exames de sangue, provando com seus próprios corpos que a preparação era segura para uso humano. Com a segurança do extrato confirmada pelos próprios pesquisadores, a etapa seguinte era crucial: os testes clínicos em pacientes reais. A equipe de Tu Youyou viajou para a província de Hainan, uma ilha tropical no sul da China, epicentro da malária resistente à cloroquina. Levaram consigo o precioso extrato 191, símbolo de anos de pesquisa e esperança, para os hospitais de campo onde o sofrimento era mais agudo. Os pacientes, muitos deles trabalhadores migrantes e civis, sofriam com as febres debilitantes e recorrentes da doença. O extrato foi administrado a 21 pacientes. Os resultados superaram todas as expectativas, sendo ainda mais rápidos e decisivos do que nos modelos animais. Em apenas 48 horas, as febres que atormentavam os doentes por semanas simplesmente desapareceram. Análises de sangue subsequentes confirmaram a eliminação completa dos parasitas da malária. Era uma cura total, rápida e aparentemente sem efeitos colaterais significativos. A emoção no local deve ter sido indescritível. Tu Youyou e sua equipe alcançaram o impossível. Descobriram uma cura eficaz para a malária resistente, não em um laboratório farmacêutico ocidental de ponta, mas em condições adversas na China, guiados por uma pista de um texto da dinastia Jin. A Projeto 523 tinha sua arma secreta. O próximo passo era transformar essa descoberta prometedora em um medicamento padronizado e passível de produção em massa. A caça pela molécula específica responsável por esse efeito milagroso havia começado. O extrato 191 era eficaz, mas ainda era uma mistura complexa de centenas de compostos presentes na Artemisia annua. Para criar um medicamento moderno, padronizado e seguro, era essencial identificar e isolar o único ingrediente ativo responsável pela ação antimalárica. Esse desafio deu início a uma fase intensiva de trabalho químico no laboratório de Tu Youyou, em Pequim. A equipe embarcou no meticuloso processo de fracionamento. Utilizando técnicas de cromatografia, eles separaram sistematicamente o extrato bruto em seus diversos componentes químicos, testando a eficácia de cada fração isolada em modelos de camundongos infectados. Era uma tarefa árdua e repetitiva. Primeiro, separaram o extrato em partes ácidas, neutras e alcalinas. Constataram que a fração ácida era tóxica, enquanto a fração neutra continha a atividade desejada. Em seguida, submeteram a fração neutra a sucessivas etapas de purificação e separação, utilizando diferentes solventes e colunas cromatográficas. Cada etapa gerava novas frações que precisavam ser testadas, num processo lento de eliminação e refinamento. Finalmente, em novembro de 1972, a perseverança rendeu frutos. Eles conseguiram isolar um único composto puro na forma de cristais brancos e agulhados, que demonstrou ser 100% responsável pela atividade antimalárica observada no extrato original.
haviam encontrado a agulha no palheiro molecular. Seguindo a tradição de nomear compostos a partir de suas fontes naturais e honrando o nome chinês da planta, Qinqiao, batizaram a nova molécula de Qinqiaosu. O mundo viria a conhecê-la pelo seu nome internacionalizado, artemisinina. A molécula que detinha a chave para salvar milhões de vidas estava finalmente isolada. O próximo desafio seria desvendar sua complexa estrutura química. Isolar a artemisinina foi uma conquista monumental. No entanto, para que a molécula pudesse ser sintetizada artificialmente, otimizada ou mesmo plenamente compreendida, era crucial determinar sua estrutura química exata, o arranjo preciso de seus átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E a artemisinina revelou-se uma molécula excepcionalmente peculiar. A equipe de Tu Yu, juntamente com outros grupos dentro do projeto 523, que passaram a investigar o composto, enfrentaram dificuldades consideráveis para decifrar sua arquitetura molecular. Os recursos na China eram limitados. Faltavam os sofisticados espectrômetros de massa e aparelhos de ressonância magnética nuclear que já existiam no Ocidente. Os cientistas tiveram que recorrer a métodos químicos clássicos de degradação e análise, combinados com cristalografia de raio-x. A molécula resistia a revelar seus segredos. Contudo, em 1975, a estrutura foi finalmente elucidada e ela surpreendeu a comunidade química global. A artemisinina possuía uma característica estrutural que os químicos orgânicos consideravam altamente instável e, portanto, extremamente improvável de ocorrer em um produto natural, uma ponte de endoperóxido, uma ligação OO dentro de um anel da molécula. Esta ponte de peróxido era, na verdade, o coração funcional da artemisinina. Descobriu-se que ela reage com o ferro presente nas hemácias consumidas pelo parasita da malária, gerando uma cascata de radicais livres altamente reativos que destroem o parasita de forma rápida e eficaz. A natureza, em sua sabedoria evolutiva, havia criado uma bomba molecular direcionada, e Tu Yu e sua equipe a trouxeram à luz. O projeto 523 representou um dos maiores triunfos científicos da China moderna. A cura para a malária resistente fora encontrada, a molécula ativa isolada e sua estrutura única determinada. Mas o nome de Tu Yu permaneceria desconhecido para o mundo por décadas. Na China da Revolução Cultural, o conceito de descoberta individual era politicamente perigoso, considerado uma manifestação do individualismo burguês. Todo mérito deveria ser atribuído ao Partido Comunista, ao presidente Mao e ao esforço coletivo. Assim, quando os resultados da pesquisa sobre o Qinqiaosu foram finalmente publicados em 1977, o artigo saiu sem autores individuais, creditado apenas ao Grupo de Pesquisa Colaborativa de Qinqiaosu. Em 1979, o governo chinês concedeu ao projeto um Prêmio Nacional de Invenção, mas novamente foi uma honraria coletiva, entregue a um comitê anônimo. O nome de Tu Yu não foi singularizado. Por muitos anos, ela retornou ao seu trabalho na academia, imersa no anonimato. Não recebeu promoções extraordinárias, recompensas financeiras ou mesmo o reconhecimento formal de seus pares dentro da elite científica chinesa. A falha dela em ser eleita para a Academia Chinesa de Ciências, uma omissão que perdura e gera debates, é frequentemente atribuída à sua natureza apolítica e focada exclusivamente no trabalho. Ela era uma heroína invisível em sua própria nação, uma cientista cujo trabalho salvava milhões, mas cujo nome permanecia nas sombras. Para Tu Yu, a satisfação parecia residir no sucesso da missão em si, não na aclamação pessoal. Ela continuou a sua pesquisa sobre a artemisinina, buscando silenciosamente aprimorar os medicamentos derivados dela.
Enquanto Tu Youyou seguia a sua rotina discreta, a malária continuava sua marcha devastadora pelo globo, particularmente na África e Sudeste Asiático. No início da década de 1980, ecos de uma nova e potente droga milagrosa chinesa começaram a chegar aos ouvidos de cientistas ocidentais. A Organização Mundial da Saúde, alarmada com a crescente resistência aos medicamentos existentes, iniciou uma investigação. Coincidindo com a política de abertura da China pós-Mao, os dados sigilosos do Projeto 523 começaram a ser compartilhados internacionalmente, e a comunidade científica global ficou estarrecida. Os pesquisadores chineses, trabalhando em condições adversas e com recursos limitados, haviam triunfado onde os grandes laboratórios farmacêuticos ocidentais haviam falhado. A artemisinina, especialmente quando incorporada às terapias combinadas à base de artemisinina, as ACTs, que unem artemisinina a outras drogas para prevenir resistência, rapidamente se estabeleceu como a ferramenta mais eficaz contra a malária. Sua ação rápida e seu mecanismo único superavam até as cepas mais resistentes. A OMS adotou as ACTs como tratamento padrão global e o impacto foi dramático. As taxas de mortalidade por malária, especialmente entre crianças, começaram a cair vertiginosamente. Com a droga ganhando o mundo, a questão da autoria ressurgiu. Quem, dentro do esforço coletivo, havia sido a figura-chave? Historiadores da ciência como Sheng Yung Chang e cientistas ocidentais envolvidos na introdução da artemisinina no Ocidente, como Lewis Miller e Keith Arnold, iniciaram um trabalho de arqueologia científica. Examinaram os cadernos de laboratório originais, relatórios internos do Projeto 523 e entrevistaram participantes. Os registros apontavam consistentemente para uma pessoa como a força motriz intelectual, Tu Youyou, responsável pela ideia crucial da extração a frio, pela liderança na purificação e pelo primeiro teste em humanos. A história começava a ser reescrita. A redescoberta gradual do papel central de Tu Youyou atingiu um clímax em 2011. Para surpresa de muitos na comunidade científica internacional, ela foi convidada a Nova York para receber o prêmio Albert Lasker de pesquisa médica clínica. Considerado o maior honorário médico dos Estados Unidos e frequentemente um precursor do Nobel, mais de 80 laureados Lasker posteriormente receberam o Nobel, o prêmio catapultou uma figura até então desconhecida para os holofotes globais. Quem era Tu Youyou? Aos 80 anos, tendo passado toda a sua carreira na China, ela era um enigma para o Ocidente. Sua aceitação do prêmio foi um momento definidor. Pela primeira vez, sua história completa, a busca nos textos antigos, o trabalho meticuloso de sua equipe, o sacrifício pessoal, foi apresentada em um palco internacional. Falando em mandarim, ela cativou a audiência com sua humildade e a extraordinária narrativa de sua descoberta. De uma noite para o outro, a cientista descalça, como alguns a apelidaram, tornou-se uma celebridade científica global. Na China, a notícia gerou uma onda de orgulho nacional, mas também reacendeu o debate sobre o crédito. Alguns ex-membros do Projeto 523 expressaram descontentamento, argumentando que a honraria deveria ter sido coletiva. No entanto, a Fundação Lasker manteve sua posição. Embora reconhecendo o esforço de equipe, a contribuição intelectual decisiva, a inspiração para a extração a frio vinda do texto de Ge Hong, foi indiscutivelmente de Tu Youyou. Em seu discurso, ela fez questão de homenagear a equipe e a nação, mas a história, finalmente, havia encontrado sua protagonista. 4 anos após o Lasker, em 2015, o reconhecimento supremo chegou. Tu Youyou foi anunciada como uma das laureadas com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, compartilhado com William Campbell e Satoshi Omura, por suas descobertas sobre terapias contra infecções parasitárias. Aos 84 anos,
Quando questionada sobre a controvérsia da autoria da descoberta, sua resposta é consistentemente inclusiva. O prêmio pertence a mim, à minha equipe e à nação chinesa. Sobre a fama, ela reflete: eu só queria fazer um bom trabalho para o meu país. Sua preocupação mais premente, mesmo após o Nobel, não é a glória passada, mas o desafio futuro, o crescente problema da resistência do parasita da malária à própria artemisinina. Até o fim, ela permanece, acima de tudo, uma cientista, focada no próximo problema a ser resolvido. Quantificar o impacto do trabalho de Tu Youyou é quase impossível. Os números são simplesmente vastos demais. Antes da introdução da artemisinina, a malária parecia uma batalha perdida em muitas partes do mundo. O parasita, cada vez mais resistente à cloroquina e outros medicamentos, se espalhava pela Ásia, América do Sul e, de forma mais devastadora, pela África subsaariana. A doença ceifava mais de 1 milhão de vidas anualmente, sendo a maioria crianças com menos de 5 anos. O trabalho de Tu Youyou e o Projeto 523 reverteram essa maré trágica. As terapias combinadas à base de artemisinina tornaram-se o padrão ouro global para o tratamento da malária não complicada. Sua eficácia e rapidez de ação são incomparáveis. A Organização Mundial da Saúde estima que desde o ano 2000, as ACTs foram diretamente responsáveis por salvar mais de 200 milhões de vidas, somente no continente africano. 200 milhões! É um número que desafia a compreensão, equivalente à população inteira do Brasil. A descoberta de Tu Youyou contribuiu para uma redução de mais de 70% na mortalidade infantil por malária em muitas regiões. Ela não é apenas uma cientista que fez uma descoberta importante. Ela figura entre os maiores beneficiários da saúde pública na história da humanidade. Sua descoberta é frequentemente comparada em termos de impacto à de penicilina por Alexander Fleming. Foi uma intervenção médica que alterou a demografia de continentes, oferecendo esperança onde antes havia desespero. E tudo começou com a perspicácia de uma cientista em um laboratório modesto, que soube ouvir a sabedoria do passado. A extraordinária história de Tu Youyou oferece lições profundas e multifacetadas. A primeira é um poderoso argumento a favor da mente aberta na pesquisa científica. Numa era dominada pela alta tecnologia e por um certo desprezo pelo conhecimento tradicional, ela demonstrou que a sabedoria ancestral, acumulada ao longo de séculos, é um recurso inestimável. Ela nos ensinou que a medicina tradicional chinesa, assim como outros sistemas de cura indígenas, não deve ser descartada como superstição, mas vista como um vasto repositório de observação clínica e experimentação, pronto para ser investigado com o rigor da ciência moderna. Ela construiu uma ponte vital entre mundos que raramente se comunicam. A segunda lição é um testemunho da força da perseverança. Tu Youyou navegou pelo caos político da Revolução Cultural, enfrentou o sexismo implícito no seu campo, arriscou sua saúde em condições de trabalho perigosas, superou a falta de recursos e persistiu diante de repetidos fracassos experimentais. Sua busca pela cura da malária foi uma maratona de décadas e o reconhecimento ainda mais tardio. Sua vida é a personificação da resiliência, impulsionada por um propósito maior: aliviar o sofrimento humano. Finalmente, sua trajetória ressalta a importância da pesquisa básica e do serviço público. Ela não foi motivada pela busca de riqueza, o Projeto 523 era uma missão estatal, nem pela fama acadêmica. Os resultados eram segredos militares, e ela nunca priorizou publicações em revistas de alto impacto. Seu foco absoluto era resolver um problema crítico de saúde pública. Tu Youyou é um modelo exemplar da cientista cidadã, alguém que emprega seu talento não para benefício próprio, mas para o bem-estar coletivo da humanidade. A jornada singular de Tu Youyou nos convida a reavaliar como definimos e medimos o sucesso no mundo científico.
Por mais de 40 anos, ela existiu fora dos parâmetros convencionais de reconhecimento acadêmico. Sem um PhD, sem publicações de alto impacto como autora principal em revistas internacionais, sem afiliação a academias de elite, sua carreira, sob a ótica do publicar ou perecer, predominante na ciência ocidental, poderia ser erroneamente julgada como modesta ou até um fracasso. Contudo, o impacto real do seu trabalho contradiz essa avaliação superficial de forma espetacular. Ela salvou centenas de milhões de vidas. Sua história argumenta eloquentemente que o verdadeiro valor da ciência reside não apenas nas métricas de publicação ou nos prêmios acumulados, mas fundamentalmente na sua contribuição tangível para o bem-estar da humanidade. Ela é a prova viva de que a genialidade pode emergir e florescer fora das estruturas tradicionais de poder, em contextos inesperados e através de metodologias não convencionais. Tu Yu Yu nos recorda que a ciência, em sua essência, não deveria ser uma corrida pela glória individual, mas sim uma responsabilidade coletiva de aplicar a curiosidade, a lógica e a criatividade para enfrentar os grandes desafios do mundo e melhorar a condição humana. Ela não trabalhou para ganhar um prêmio Nobel. Ela trabalhou incansavelmente para resolver um problema devastador. O fato de ter alcançado ambos, mesmo que o reconhecimento tenha sido tardio, a consagra como uma das maiores cientistas de todos os tempos. E assim concluímos a extraordinária saga de Tu Yu Yu, a farmacóloga que encontrou uma cura que salva vidas em um antigo texto chinês. Sua história de dedicação silenciosa, genialidade não convencional e impacto humanitário monumental serve como um encerramento poderoso e inspirador para nossa série Mulheres da Ciência. Ela personifica a essência do que buscamos destacar: o brilhantismo muitas vezes esquecido, a perseverança contra todas as adversidades, o sacrifício pessoal e a luta contra um sistema que, por diferentes razões, políticas, culturais, de gênero, tentou relegá-la ao anonimato. Ao longo dessa jornada, viajamos desde a dupla hélice do DNA revelada pela foto 51 de Rosalind Franklin até a cura ancestral redescoberta por Tu Yu Yu. Celebramos a matemática que levou o homem à Lua com Katherine Johnson, a física que desafiou a simetria do universo com Chien-Shiung-Yu e a visão que deu alma à computação com Ada Lovelace. Relembramos a luz radioativa de Marie Curie, a fissão incompreendida de Liz Meitner, os cromossomos XY de Net Stevens, a composição estelar de Cecilia Payne e o código acessível de Grace Hopper e o universo invisível de Vera Rubin. 12 histórias de mulheres que não apenas participaram da ciência, mas a revolucionaram. E por cada uma que contamos, existem milhares cujas histórias ainda esperam para ser descobertas e celebradas. Obrigada por nos acompanhar no History Hoot. Nossa missão foi e sempre será iluminar essas contribuições, reescrever as narrativas e garantir que essas mentes brilhantes recebam o lugar de destaque que merecem na história. Se esta série te inspirou, te ensinou, te indignou ou te encheu de orgulho, então nosso objetivo foi alcançado. Mas a jornada não termina aqui. Continuem curiosos, continuem questionando as histórias que nos contam e, mais importante, continuem compartilhando as histórias das mulheres que moldaram nosso mundo. Juntos, podemos garantir que a história completa, em toda a sua diversidade e brilhantismo, seja finalmente conhecida por todos.